Amigo do Legale, querido colega, doutor, doutora, aqui é o professor Custódio Nogueira, num curso específico de que tema? Terceirização. Então hoje nós vamos tratar aqui a respeito da terceirização. Como é que está funcionando, como é que está sendo vista e aplicada a terceirização no contexto da Justiça do Trabalho, sobretudo por conta dos efeitos da alteração, né, que introduziu aí a terceirização lá na lei do contrato de trabalho temporário. Imagina você, né, não havia lei sobre terceirização, não tinha, só tinha a lei lá 6.019 de 74, mas ela cuidava de trabalho temporário, não cuidava de terceirização. Então nós não tínhamos uma lei geral a respeito da terceirização. Até tínhamos e ainda tem uma lei de 89, mas ela cuida especificamente da terceirização de quem? De serviço de transporte de valores dos bancos, só isso. E não se aplicava essa lei para a terceirização normal. Então nós não tínhamos lei, não é? E foi então nesse vácuo legislativo de tantas decisões, de tantos conflitos de interesses, não é? Petição inicial, contestação da Justiça do Trabalho discutindo a terceirização, o que o TST criou? A súmula 331 do TST. E aí, então, a súmula 331 é quem norteava a solução da lide, dado o vácuo legislativo, a ausência de lei. Aí, então, a súmula 331 do TST era o que regulava a terceirização. Pois bem, aí lá em 2017, não muito tempo atrás aí, 2017, né, poucos anos, foi criado, foi alterado a lei do trabalho temporário, é isso mesmo, instituto que não tem nada a ver com a terceirização. Mas aí, o que o legislador criativo fez? Ele pegou a lei 6.019 de 74, que cuida do trabalho temporário, e nesta lei ele fez o quê? Em 2017, ele atualizou essa lei, alterando o trabalho temporário. E dentro dessa lei, de trabalho temporário, de 6.019 de 74, o legislador fez o quê? Ele incluiu em 2017 a terceirização nessa lei, sob o número 13.429 de 2017. E aí, então, ficou esse Frankenstein, a terceirização como instituto do legislador, incluído dentro da lei do trabalho temporário. Evidente que um instituto nada a ver tem com o outro, contudo, estão vivos esses dois institutos distintos dentro da lei 6.019 de 74. Pois bem, por meio da lei 13.429 de 2017. E aí, andou mais um pouquinho, ainda em 2017, e veio lá para o mês 7, veio a reforma trabalhista, conhecidíssima, 13.467 de 2017. E essa lei, por sua vez, alterou a lei anterior, a 13.429, que cuida, então, da terceirização. E isso tudo nós vamos abordar aqui. Então, no primeiro momento, eu acho interessante nós contextualizarmos a visão legislativa, porque aplicamos lei, a visão legislativa, então, do Instituto da Terceirização. E aí o colega, a essa altura do campeonato, deve se perguntar assim, mas agora que tem lei, né, inclusive foi até alterada pela reforma trabalhista, então agora que tem lei tratando da terceirização, a súmula 331 esquece, não existe mais. Não, a súmula 331 continua mais viva do que nunca. Ainda nesse encontro, nós vamos estudar, sabe o quê? A terceirização dentro do contexto do serviço público. Né? Então, teve o julgamento da ADC, número 16, e aí foi muito interessante porque, de 2016, foi muito interessante porque nessa ação de declaração de constitucionalidade do artigo 71, parágrafo 3º da Lei 866 de 93, que cuida lá da terceirização, foi dado extremo valor pelo STF com relação à súmula 331, no que toca à obrigação da fazenda pública, da pessoa jurídica de direito público, fiscalizar o contrato de trabalho com as terceirizadas, sob pena, então, de responder de forma subsidiária. Então, numa leitura assodada, apressada, própria de advogado não técnico, não é? Então, ele está entendendo que o Estado não responde mais, responde sim, e nós vamos ver nesse curso. Portanto, os institutos a serem estudados são a Lei 13.429, que criou a terceirização dentro da Lei 6.019 de 74, que posteriormente foi alterada pela reforma trabalhista. E nesse contexto todo, a súmula
331 do TST. Então, nós vamos ver tudo isso. Agora, eu vou montar um quadrinho aqui na lousa para mostrar de forma clara, para o colega enxergar o que é terceirização e nunca mais ter dúvida sobre isso. Nunca mais. Olha como eu sou pretensioso, né? Então, vamos lá. Aqui, dentro de uma terceirização, eu preciso de 3 agentes. Quem é o primeiro? O primeiro é esse cara aqui. Quem é esse cara? É o terceirizado. Esse cara é o empregado. Muito bem. E aqui? Aqui nós vamos ter a empresa prestadora de serviços para terceiros. Por quê? Porque é uma terceirização, né, meu amigo? Muito bem. E aí? Aí nós temos o seguinte contexto. Esse cara é o primeiro e o empregador dele é o segundo. E entre eles? Entre eles nós temos uma relação de emprego, carteira anotada. Então, esse cara aqui, ó, empresa prestadora de serviço a terceiros, contrata esse cara, que é o empregado. E aqui nós temos uma relação de emprego, trabalho subordinado. Portanto, quem dá ordens nesse cara aqui que é empregado é o empregador dele. Não pode a empresa tomadora do serviço lá dar ordens diretas. Não, isso não pode. E já vinha lá da súmula 331, olha que interessante, e foi mantido pela lei 13.429, mantido na reforma também. Então, muito bem. Esse daqui, então, é uma relação de emprego típica, onde você enxerga o empregado, artigo 3º da CLT, e onde você enxerga o empregador, artigo 2º da CLT. Isso é uma relação típica de emprego. Muito bem. E agora a gente vai encaixar a terceirização, que é o terceiro. Então, você tem o primeiro, empregado, o segundo, empregador, e agora a gente vai colocar o terceiro. O terceiro, a lei chama de contratante. Sinônimo de contratante é o tomador, não é? O tomador dos serviços. E, segundo a lei, esse tomador pode ser pessoa física, como também pode ser pessoa jurídica. Quem é esse cara? Esse cara é o terceiro. Então, legal, entendi. Então, a terceirização. Muito bem. Então, aqui nós temos esse contexto, em que este cara aqui, que é o contratante, que é o tomador de serviços, ele tem a atividade dele lá. Por exemplo, um hospital. Ainda vamos ficar inicialmente no particular, depois a gente encaixa o público. Então, vamos imaginar que é um hospital particular isso aqui. Muito bem, o que esse hospital particular pode fazer? Pode contratar pessoas e manter com essas pessoas uma relação de emprego. E se esse hospital não quiser mais contratar pessoas, o que ele pode fazer? Ele pode contratar uma empresa prestadora de serviço a terceiros. Pode, pode. E com essa empresa prestadora de serviço a terceiros, o que se firma entre essas duas empresas? Um contrato de natureza civil. Aqui tem um contrato onde traz obrigações para ambas as partes. Aí, então, esse hospital particular, uma transportadora, o que você quiser, pessoa física ou jurídica, ela pode contratar diretamente? Pode, mas ela não quer. O que ela faz? Ela contrata, então, uma empresa. Em vez de contratar empregados, ela contrata uma empresa prestadora de serviço a terceiros. Pode? Pode. Com essa empresa, faz um contrato civil, que tem que ser escrito e tudo mais. Não precisa ser registrado em cartório. E aí? Aí, essa empresa prestadora de serviço a terceiros, que foi contratado aqui pelo tomador, essa empresa vai pegar os empregados dela e colocar aqui, ó, na empresa tomadora para trabalhar. Quem é esse cara? Esse cara aqui é o terceirizado, não é? Ele que é o terceirizado dentro do contexto do que estamos aí estudando, então, a terceirização. O importante é o colega enxergar que ele não vem direto trabalhar aqui. Ele, terceirizado, é empregado da empresa que presta serviço a terceiros. Esta empresa é que tem um contrato com a tomadora. Por esse meio, faz chegar esse empregado da prestadora de serviço a terceiros para, então, trabalhar como terceirizado na contratante. É isso que é terceirização. Então, o que é a terceirização? É um atravessamento de mão de obra, a grosso modo. Esse cara aqui, da empresa lá do supermercado, uma escola, uma faculdade,
um hospital, uma empresa de transporte, aí de logística, o que passar na sua cabeça. Esse contratante, ele pode contratar um empregado diretamente? Pode, mas ele não quer. Ele contrata uma empresa, essa empresa sim, tem os empregados dela e coloca todo mundo lá para trabalhar como terceirizado. Pode? Pode. O que se discutia antes da lei eram os limites dessa terceirização. Dizendo assim, isso antes da lei, dizendo que esse cara aqui, tomador, ele até poderia fazer toda essa estrutura de terceirização, porém, se a atividade fim dele fosse transportes, por exemplo, motorista é atividade fim de uma empresa de logística, de transporte, aí então não poderia. Essa parte sim da súmula 331 caiu, porque a lei veio e disse o quê? Olha, esse cara aqui, que é o tomador do serviço, terceirizados, que contrata a empresa terceirizada, ele pode terceirizar tudo, inclusive atividade fim, atividade meio, atividade alado, qualquer coisa ele pode terceirizar. Então, se isso daqui é uma empresa de logística, ao contratante aqui, o tomador, ele pode contratar motorista, que é a atividade fim dele? Pode, não tem nenhum problema. Se ele for um hospital, ele pode contratar médico terceirizado, lá da empresa prestadora de serviços a terceiros? Pode. Enfermeiro, todo mundo. Ah, mas não é só segurança e faxina? Não, isso aí acabou em 2017, com a Lei 13.467 de 2017, de novo, que alterou a Lei 6.019 de 74, que era a Lei do Trabalho Temporário, encaixando nessa lei a terceirização. E depois veio a reforma trabalhista, não é, que por sua vez alterou esse contexto aí da terceirização também. Então, no primeiro momento, terceirização é isso aqui. Depois eu vou te mostrar dentro da lei os institutos, tudo direitinho. Mas primeiro nós precisamos assim visualizar, enxergar o que é esse negócio aí de terceirização. Muito bem, está delineado. Agora nós vamos ver algumas formas de entender que essa terceirização está irregular, ilícita. Por quê? Porque se a terceirização for até aqui, do jeito que nós vimos, essa é uma terceirização lícita, subentendendo que o tomador aqui de serviços cumpriu todas as obrigações do contrato cível que ele, tomador, tem com a empresa prestadora de serviço a terceiros. E aí essa terceirização ela é entendida como lícita. Desta forma, esse empregado, se amanhã for propor uma reclamação trabalhista, essa empresa prestadora de serviço a terceiros, que anotou a carteira de trabalho dele, é a primeira reclamada. E o contratante aqui é o segundo reclamado, o que é o tomador. Muito bem. E se esse processo anda, vai até o fim, tal, não sei o quê, execução. Se essa empresa prestadora de serviço a terceiros, que é o primeiro reclamado, não pagar, aí o contratante vai pagar. Ou seja, isso a responsabilização é subsidiária. Muito bom. Mas existe a possibilidade de eu conseguir demonstrar num processo que houve terceirização, porém essa terceirização é ilícita. E aí enseja a responsabilidade direta do contratante na modalidade solidária e não subsidiária, o que permitirá lá na execução já ir para cima do patrimônio tanto da primeira quanto da segunda reclamada, das duas de uma vez. Pode? Pode. Quando? Quando a terceirização não for lícita. O que é uma terceirização, então, ilícita? É aquela que não obedece à lei. Que lei? 13.467 de 2017. E a reforma trabalhista que alterou essa lei, que traz obrigações aqui para o contratante e também obrigações para a empresa prestadora de serviço a terceiros. E essa obrigação está onde? Na lei eu já vou mostrar. E ela se materializa em que documento? Nesse contrato cível aqui. Então, olha que interessante. Essa terceirização aqui, ela é lícita desde que, olha isso, desde que essa empresa prestadora de serviço a terceiros, ela tenha o quê? Ela tenha patrimônio, capacidade econômica compatível com a execução do contrato. O que é capacidade econômica? Olha para o seu imposto de renda que você vai descobrir. Cadê a sua capacidade econômica? É o patrimônio que você tem. Capacidade econômica não é capacidade financeira. Capacidade financeira está lá no extrato da conta corrente. Capacidade econômica é patrimônio. Opa! Então, e isso quem colocou foi a reforma trabalhista, viu? Que alterou a 13.467. Então, para que essa terceirização seja lícita, o que o advogado do empregado tem que fazer? Tem que entrar com a ação contra os dois, o advogado desse cara aqui, ó. Tem que entrar com a ação contra esses dois, pedir para juntar pedir para o juiz mandar as partes trazerem, não é pedir para a parte, não. Pedir, então, para juntar o contrato cível e requerer
que essa aqui, ó, primeira reclamada, demonstre, comprove a capacidade econômica compatível com a execução do contrato. Se não demonstrar, já era. Já era, e essa terceirização, então, é ilícita. O que já possibilita esse tomador aqui, ó, ser responsabilizado de forma solidária, porque esse aqui não comprovou a capacidade econômica compatível com a execução do contrato. Viu? Primeiro pulo do gato. Segundo, para demonstrar que é ilícita essa terceirização. Olha só, esse cara aqui que eu coloquei é o terceirizado, não é? Está bem, é claro aqui no desenho para você. Agora imagine esse vermelhinho aqui, ó. Esse aqui pode ser empregado direto do contratante, não pode? E ter CTPS aqui? Pode, não pode? Qual o problema? Ele terceiriza as atividades, mas também não terceiriza tudo, né? Então vamos supor que esse cara aqui em vermelhinho é empregado direto aqui do contratante. E aí? Ele é o encarregado do setor que veio trabalhar o empregado terceirizado. A questão é, esse cara que é encarregado aqui do contratante, ele pode dar ordens diretas no terceirizado? Não pode. Não pode dar ordem direta no terceirizado. Por quê? Porque quem é o empregador do terceirizado? Esse cara aqui. Então, só ele é que pode dar ordens. O contrato de trabalho está aqui, lembra no comecinho? E isso ficou da súmula 331 do TST. Olha que interessante. Não pode empregador direto aqui, ó, o tomador de serviço, que tem o seu empregado direto, ele não pode dar ordens diretas aqui para o terceirizado. Não pode. Tem que reclamar para esse cara vem aqui e dá bronca no terceirizado. Ordem direta não pode dar. Outra coisa interessante, para nós estudarmos aqui, ainda com relação a essa característica da terceirização. Olha só, esse empregador aqui, que é a empresa de serviços terceiros, contrata os empregados aí numa regra geral e tem uma relação de emprego aqui. E aí? Aí na carteira de trabalho, no contrato de trabalho, tem um negócio que chama função. E nesse contrato cível, entre o contratante e a empresa prestadora de serviços a terceiros, tem um negócio que chama atividade. É obrigatório colocar a atividade da terceirização. E para que serve isso? Para identificar o que está sendo contratado, não é? E durante esse tempo que o terceirizado vai trabalhar aqui, olha só, esse terceirizado, esse cara é empregado desse daqui, que é o terceirizado. E ele tem a função dele anotada na carteira, então ele tem a função dele aqui, tá certo? Muito bem. Por sua vez, o tomador de serviços e a empresa prestadora de serviços a terceiros, que é o empregador do terceirizado, também tem um contrato com uma determinada atividade que está sendo terceirizada. E aí? Aí tem que fazer o cruzamento da função desse empregado aqui, terceirizado, com as atividades que foram contratadas. De modo que esse terceirizado não pode fazer função diversa do contrato de trabalho dentro do contexto da terceirização. Senão a terceirização também é ilícita. Contratou aqui, ó, atividade. Atividade, esse cara aqui, ó, é uma empresa é uma transportadora e contrata lá 10 motoristas. Esse cara aqui, empresa de serviço a terceiros, ele manda 10 motoristas para cá. Função, motorista. Foi contratado a atividade de transporte motorista. Beleza. E aí? Aí chega aqui, pega um cara desse e põe lá na manutenção, borracharia, tal, não sei o quê. Não pode. Por quê? Porque foi contratado motorista. A atividade do contrato cível é específica, transporte, motorista. E aqui a função dele é motorista. Então ele não pode fazer serviço de borracharia, por exemplo. Olha que coisa interessante, não é? Então, isso tudo está na lei? Tá. E o objetivo nosso é ir buscando essas informações para que você enxergue a terceirização, tenha segurança para entender. Esse cara aqui é empregado desse. Aí essa empresa contrata essa. Beleza. Só que aí esse terceirizado vai ter conflito aqui com quem já é empregado direto desse cara. Então esse aqui já não pode dar ordem nesse, a função que está na carteira de trabalho desse tem que ser compatível com a atividade aqui, que foi contratada no contrato cível. E mais ainda, tem que ter capacidade econômica compatível com o contrato, que o valor é alto, que é essa empresa prestadora de serviço a terceiros que tem que ter essa capacidade econômica. Tudo isso tem que ser verificado. Naturalmente que na entrevista com o reclamante, você não vai ter acesso a esse contrato cível, por isso que você tem que pedir, que aí você vai se manifestar posteriormente quando for impugnar a contestação. Não é? Então é tudo uma questão de estratégia para saber desenvolver isso na petição inicial. O objetivo aqui é
demonstrar para você o que é a terceirização, fazer você conseguir enxergar isso. E mais ainda, lançando luzes na forma em que você tem que desenvolver esse raciocínio para poder estar impugnando a contestação, e isso vai acontecer lá na peça de réplica, não é? Muito bem. Agora eu vou te mostrar ainda, daqui a pouquinho, eu vou te mostrar na lei tudo isso que eu expliquei, e depois disso eu vou encaixar, então, a terceirização com o serviço público. E depois ainda, depois do serviço público, eu vou explicar sobre o benefício de ordem, lá na execução, que é um negócio super interessante. Então, terceirização é isso daqui, né? Válido muito desde o início da reclamação trabalhista, como também na fase de execução, para você saber como direcionar a execução, caso esse aqui não pague. Uma questão importantíssima, que muitos advogados, infelizmente, acabam vacilando. A questão é terceirização e o advogado entra com a ação só contra esse cara aqui, ó. Quem anotou a carteira de trabalho, porque está ali no nariz do advogado, do empregado, ele viu quem era empregador, entrou só com esse daqui. E aí? Aí não fez entrevista direito, né? Porque ele ia enxergar, se tivesse feito entrevista direito, o advogado reclamante, ele ia enxergar que tinha terceirização. E já entrava com a ação contra esse cara aqui também, terceirizado. E aí sim, lá na execução, você tem como direcionar a busca de patrimônio, caso esse aqui não pague. E ainda tudo dentro desse monte de dica aqui, para você já conseguir a responsabilidade solidária do contratante. Então, antes de ir para a lei, vem um outro ponto interessante também, que é a quarteirização, que eu já vou encaixar. Ficou clara a terceirização, acredito, e agora eu vou te demonstrar a quarteirização, que é bem simples. Imagina você, aquele mesmo exemplo lá. Esse cara aqui é o tomador de serviço, ele é uma transportadora, e ele quer 10 motoristas. Aí ele entra em contato com esse cara que presta serviço a terceiros. Aí ele fala, manda 10 motoristas para mim aí, que eu vou fazer aqui uma terceirização com você, manda 10 motoristas para mim. Aí esse cara aqui não tem os 10, ele tem só 8. Por quê? Porque ele é empregador também, ele está usando a mão de obra dele. Isso aqui não é serviço temporário, que ele vai lá e a pessoa, o temporário nunca trabalha lá na empresa de serviço temporário, isso aqui é terceirização. Esse cara trabalha para ele também. E aí, no momento, ele só tem 8 empregados, 8 motoristas disponíveis para terceirizar. Aí o que ele faz? Ele pode ir no mercado contratar mais 2 e terceirizar os 10. Ou então, o que ele pode fazer? Quarteirizar. Aí é que entra a quarteirização. Então, olha só, aproveita o desenho aqui, ó. Aí entra a quarteirizada aqui. Pode? Pode. E aí? Aí esse cara manda 8 empregados, soma com os 2 desse, dá os 10 motoristas, que essa daqui estava postulando os 10, estava procurando, né, no mercado os 10. Então esse aqui entra em contato com esse manda quantos empregados ele tem, e se ele não tiver nenhum, não tem problema não, ele vai lá e numa quarteirizada, que é outra empresa prestadora de serviço a terceiros. E aí pega aquela empresa lá, junta os empregados e manda aqui tudo para trabalhar lá no, prestar serviço lá no tomador. E se eu tiver que entrar com uma ação trabalhista quanto à bagunça dessa daqui? Aí essa daqui é a primeira reclamada, essa aqui é a segunda reclamada. Caso você for, se você for advogado desses 2 aqui, ó, esses 8 é daqui, esses 2 é da quarteirizada. Se você é advogado de um desses 2, ou logo dos 2, a quarteirizada vai ser a primeira reclamada. A terceirizada vai ser a segunda, porque entre elas também tem que ter um contrato cível. E depois a terceira, que é a garantidora, que é a contratante. Olha onde eu vou dando exemplo, hein? Isso é para você enxergar muito bem a terceirização. Aí você pode falar assim, mas como que eu vou ver tudo isso na entrevista? Você tem que ter conhecimento, tem que ter experiência. Então fica a dica aí para você enxergar a terceirização como um todo, para que você então tenha segurança e elementos para saber desenvolver a sua petição inicial. E olha, que eu estou falando de identificação do polo passivo. Eu não estou falando como fazer propriamente a petição inicial, porque não é o objetivo do encontro. O objetivo é trabalhar sobre a terceirização na execução. Não é? Então, muito bem. Então, isso aqui é o quadro inicial para você enxergar a terceirização e a quarteirização. Agora eu vou sair aqui um pouquinho do material para deixar a tela livre, para que você possa, eventualmente, aí, estar printando essa tela, para que você tenha um material mais completinho, mais bacana ainda, para você ir tocando barco nos seus estudos aí. O ideal é ir
anotando, né, e construindo o quadro junto. Mas seja como for, fica aí printadinho aí para você também. Muito macete, né? Fala sério. Mas vamos nessa. Agora, amigo do Legale, que eu vou te mostrar o material, depois de contextualizada a terceirização e a quarteirização. Agora eu te mostro a lei para que você possa, então, entender o que eu estou falando com muito mais profundidade. Vamos lá? Tá aí os meus contatos, né? Tem vários contatos aí, de Facebook, Instagram, tem o Telegram também, bacana, que é um canal que eu criei, porque o meu grupo lá no WhatsApp já lotou faz tempo. E tem um mini currículo aí que eu chamo atenção pela consultoria, que eu presto consultoria aos advogados. Então, se está meio inseguro aí, me chama e conheça a minha consultoria. Muito bem. Vamos ver, então, a terceirização, né? Como comentei, está na Lei 13.429, tem a súmula 331 e ainda a reforma trabalhista que alterou. Então, aqui já está com a redação certinha. Vem dizendo aí quem é a prestadora de serviços, né? Então, no artigo 4º, sempre que tiver a letra, na Lei 13.429, a letra ligada ao artigo, então é terceirização. Porque o legislador ele fez bagunça aí. Em vez dele fazer um capítulo nessa lei sobre o temporário e outro capítulo sobre a terceirização, ficou tudo junto. Então, para você identificar o que é terceirização, você vai nos artigos que tem letra. Muito bem. E aí vem dizendo, não é, que considera-se aí prestação de serviço a terceiros, ou seja, o que é terceirização? É a transferência feita pela contratante, que a gente mostrou lá, de qualquer de suas atividades, inclusive a atividade principal, a pessoa jurídica de direito privado, que é a prestadora de serviço. Quem é a prestadora de serviço? É aquela lá que é a empregadora do terceirizado. Mas olha essa parte em negrito que legal, que possua capacidade econômica compatível com a execução do contrato. Então, olha só, esse cara aqui, ó, tem que ser PJ e ele tem que ter um contrato, o contrato, todo contrato de terceirização vai ter um valor, que sempre é muito alto, milhões. E aí esse cara aqui, empresa prestadora de serviço a terceiros, ele tem que ter capacidade econômica compatível com a execução do contrato. É isso que você, advogado do empregado, tem que pedir, né? Muito bem. E continua lá. E agora a tomadora, não é, ou a contratante, que é pessoa física ou jurídica, não é, que está ali no artigo 5º, ó, 5º A, né? Que lembrando que sempre as letras, sobretudo a letra A, vai ser terceirização. Então, o contratante quem é? Que é a tomadora de serviços, né? É a pessoa física ou jurídica que celebra contrato com a empresa que presta serviços relacionados a quaisquer aí de suas atividades, inclusive a atividade principal, né? Então, esse é um contexto aí bem interessante para ficar bem claro. Voltando aqui ainda na prestadora de serviços, que é quem contrata o empregado, né? Olha o parágrafo 1º, ó, a empresa prestadora de serviços contrata, ela que contrata, ela que remunera e ela que dirige o trabalho realizado por seus trabalhadores. Ou seja, não pode lá a tomadora do serviço dar ordem direta, porque quem dá ordem direta no terceirizado é o empregador dele. Quem é o empregador dele é a empresa que presta serviço a terceiros. Então, ela faz tudo isso e ainda no parágrafo 1º continua e diz assim, ou subcontrata outras empresas para a prestação desse serviço. É aí que entra, então, a quarteirização, né? Então, tudo bem explicadinho na forma em que eu tinha já colocado desde o começo. Aqui eu trago uma outra observação muito interessante, que é a questão de notificar o empregador desde a fase do conhecimento. Como assim notificar o empregador desde a fase do conhecimento? É o seguinte, ó. Aquele exemplo que eu dei, né? Que vai que o advogado entra com ação só contra a empresa prestadora de serviço a terceiros, o advogado empregado. E aí lá na execução não adianta sair atrás do tomador. Um exemplo mais bobo do mundo. O camarada trabalhava lá no condomínio de segurança. E aí vai entrar com a ação. Entra com a ação só contra a empresa de segurança. E o condomínio não entrou. Agora, depois de 6, 8, 10 anos, chega na execução. Vai executar a empresa de segurança. Nem existe mais. Faliu, sei lá, sumiu, desapareceu. Ah, então vamos para cima do condomínio. Vamos, mas você chamou o condomínio lá na fase do conhecimento? E aí, o que o advogado aprontou aí? Não chamou. E agora? Agora você não tem quem executar. A mesma coisa, questão de acordo, hein? Cuidado esse tipo de ação fazer acordo.
Depois o condomínio sai fora, você faz um acordo lá na audiência, lá no conhecimento. Ah, faz um acordo aqui, X mil reais, e o condomínio está fora. Aí depois fica só a empresa de segurança para pagar. Ela não paga, e aí? Aí não tem como você apertar o condomínio. Presta atenção no serviço aí, colega. Fica prejudicando o direito dos outros aí. Cuidado, pensa que advogar é fácil, não é? Continua lá a estudar aqui os institutos. Então tem que chamar, não é? E por que tem que chamar? Por conta disso daqui, olha no rodapé do material, súmula 331, inciso 4, valendo mais do que nunca. O inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte do empregador, que é a empresa prestadora de serviço a terceiros, implica a responsabilidade subsidiária do tomador, não é? Que é aquele que contratou a empresa lá de serviço a terceiros. Desde que haja participado da relação processual, ou seja, desde que tenha sido notificado lá no conhecimento. E conste também do título executivo judicial. O que é o título executivo judicial? É a sentença ou o acordo. Né? Então, é isso aí que tem que estar muito atento. E ainda o inciso 6 da súmula 331, que continua valendo. A responsabilidade subsidiária do tomador de serviço, que é a terceirizada, que terceirizou, né, que está recebendo o serviço terceirizado, abrange todas as verbas decorrentes da condenação referente ao serviço, referente ao período em que trabalhou. Né? Então, olha que interessante. E esses institutos anteriores, tanto da CLT quanto da própria lei lá da terceirização, está dizendo dentro do contexto da súmula 331 que eu acabei de explicar. E eu chamo a atenção para esse do meio aqui, o artigo 5º, parágrafo 5º da lei da terceirização, que diz assim: a empresa contratante, que é a terceirizada, ela é subsidiariamente responsável pelas obrigações trabalhistas referente ao período aí, então, em que esse empregado trabalhou. E aí vem a súmula 331 que eu já expliquei. Ela, empresa, essa daqui, essa empresa aqui, a tomadora do serviço, ela é subsidiária, responsável? Desde que? Desde que ela tenha participado do processo desde a petição inicial, ou seja, desde que o advogado, o filho de Deus desse coitado aqui, tenha chamado todo mundo no polo passivo, permitindo que a tomadora se defenda dentro do processo. Né? Então, cuidado para não vacilar e pisar na bola, né, advogado? Porque senão, quando chegar na execução, você não consegue executar esse camarada aqui, tomador de serviço, que em regra é quem tem dinheiro. Por que você não consegue? Porque já está na execução, você tinha que ter chamado ele no conhecimento. Ah, mas quem não sabe isso? Vai estudar jurisprudência que você vai começar a descobrir. Muito bem, então essa aqui é a carona aí da terceirização, desde o conhecimento até a execução, para você ter um instituto bem completinho. Esse julgado aqui, é bem interessante, que vai falar da responsabilidade subsidiária. Ele vem traçando toda a responsabilidade e vem nessa parte negrito aqui. Olha que interessante. Dessarte a dispensa da reclamante se deu em decorrência do término do contrato de prestação de serviço firmado pelas reclamadas. Tinha um tempo para que a reclamante trabalhasse lá de terceirizada, não é? Acabou aquela prestação de serviço, então acabou a terceirização. Não há que se confundir isso aqui com um contrato temporário. Porque contrato temporário, como o próprio nome diz, é temporário, por no máximo 180 dias, prorrogáveis por mais 90. Muito bem. E a terceirização? Esse cara aqui, contratante, pode contratar a empresa de trabalho de prestação de serviço para terceiros por 2 anos, 4 anos, 5 anos. Pode. Como pode contratar sem prazo também. Eventualmente é uma obra, está fazendo uma obra lá, tal. Algo nesse sentido. Pode. Só não confunda com um contrato de trabalho temporário, não tem nada a ver. Aí continua lá. Logo, em negrito ali, a recorrente responde pelas verbas rescisórias, pois a recorrente, que é a terceirizada, responde pelas verbas rescisórias, pois essas decorrem da rescisão daquele contrato. Ou seja, as referidas verbas são referentes ao período em que ocorreu a prestação de serviço da reclamante, que era a empregada terceirizada, que tinha carteira de trabalho anotada com a empresa prestadora de serviço a terceiros e que trabalhou lá para a contratante. Continua o julgado dizendo assim: a responsabilidade do tomador dos serviços, em regra, não sofre limitação quanto às verbas, porquanto a culpa decorre da ausência de fiscalização.
Hoje já não existe mais esse negócio de fiscalizar ou não fiscalizar, a não ser que envolva a administração pública. E aqui eu já começo até mesmo a explicar essa questão da gente encaixar a pessoa jurídica de direito público, que é o que a gente vai fazer agora, encaixar a pessoa jurídica de direito público aqui, sendo ela a contratante, não é? Então, antes ainda de partir para o público, ainda no meio privado, o que é meio privado? Essa empresa prestadora de serviço a terceiros ser, por exemplo, uma pessoa jurídica de direito privado, não é? Uma limitada, SA, uma empresa, um tipo societário. E aí ela contrata essa empresa e está dentro do contexto da terceirização que a gente estudou até agora. Aí a responsabilidade desse tomador vai ser sempre subsidiária, dentro do contexto que a gente explicou, desde que essa terceirização seja lícita. Se tiver falha em ordens diretas no terceirizado, se não comprovar capacidade econômica e se for alterada a função pela qual foi contratado e a função que desempenhou lá na terceirizada, tudo isso daí empurra a terceirização para ser uma atividade, uma terceirização ilícita. E aí ensejando a responsabilidade solidária do tomador. Lógico, desde que ele participe desde o começo lá na petição inicial. Bacana, show de bola, está resolvida a terceirização. Com a pessoa jurídica de direito privado, não precisa provar que ele não fiscalizou, ele tomador, ele é responsável subsidiariamente e já era. E agora? Agora a gente vai encaixar a administração pública. Então, quando o contratante for pessoa jurídica de direito, o quê? Público. Quem é a pessoa jurídica de direito público? É a Fazenda Pública, não é? A União, os estados, o Distrito Federal, não é? Os municípios, suas autarquias, fundações, não é? Tudo o que envolve as pessoas jurídicas de direito público e as que são criadas por ela, autarquias, fundações, enfim, todo esse conhecimento do direito público, que aqui eu chamo a atenção para a pós-público que tem aqui no Legale. O Legale tem um curso, dentre tantos, tem esse belíssimo sob a coordenação do professor Marcelino, que é a pós em Direito Público. Dentro dessa pós, com várias visões, administrativo, criminal, civil, todas as repercussões que envolvem o direito público, tem lá um módulo específico de direito do trabalho comigo, e onde a gente desenvolve com profundidade o que é o empregado público, o que é o servidor público. Se for servidor público, eu entro com ação aonde? Se for empregado público, eu venho aqui para trabalhista. Como é que funciona? Qual que é a base da fundamentação dos direitos do servidor? Qual que é a base de fundamentos do empregado público? Olha que interessante, tudo isso daí a gente desenvolve com profundidade lá na pós, para te dar segurança para advogar, não é? E muito bem, aqui então eu vou encaixar o direito, a pessoa jurídica de direito público como tomadora. E aí ela então, agora a pessoa jurídica de direito público, ela abre lá um certame licitatório, não é? E procura então contratar um prestador de serviço. Pode. Lembra do hospital que era privado? Então, agora esse hospital não é mais privado, esse hospital é público. Esse hospital público pode contratar médico, pode contratar um serviço de alimentação, de restaurante, de segurança, de vigilância, de faxina, do que você quiser, de atividade fim, de qualquer coisa que a gente já viu que pode terceirizar tudo. E aí? Aí essa pessoa jurídica de direito público, a exemplo da privada, o que ela vai fazer? Ela vai contratar alguém. O privado contrata quem ele quer, o público abre licitação. E aí, contrata. Contratou alguém, ganhou esse cara aqui, ganhou a licitação, empresa prestadora de serviço a terceiros. O que ele tem? Empregado. O que ele vai fazer? Vai pôr empregado para trabalhar lá no público. É a mesma coisa que o privado, só muda a forma de contratação. O privado contrata a empresa prestadora de serviço a terceiros que ele, ente privado, quiser. E o público? O público não contrata quem ele quiser, o público contrata quem vencer a licitação. E aí? Aí tem que estudar a lei de licitação, a 866, né, a lei da besta, a 866 de 93, artigo 71, parágrafo 3º. Lá se discute o quê? Não é? Lá se discute que o Estado, né, a visão do Estado lá, que o Estado não responde
O Estado só terceiriza por meio da licitação. Se o certame licitatório não tiver nenhum vício, então o Estado não quer nem saber se esse empregado morreu lá porque estava numa obra e estava fazendo uma penitenciária ou construindo uma penitenciária, um campo de futebol, qualquer coisa dessa natureza. A escola não constrói mais, fica tranquilo. E aí está construindo alguma coisa assim, e aí morre alguém lá do terceirizado. O Estado vai responder? Quando for obra, é um caminho, não é? E aí o Estado nunca responde quando for obras. Por outro lado, essa terceirização comum aí, que é a terceirização que envolve esse contexto de prestação de serviço mesmo. Ah, contratou médico, médico não é obra. Ah, contratou um restaurante lá para prestar um serviço de alimentação dentro lá do hospital público. Aí o Estado vai responder? Aí o Estado responde. Aí o Estado responde na terceirização. Mas tem um detalhe. Qual que é o detalhe? O detalhe é o seguinte: se fosse privado, o tomador já estava respondendo subsidiariamente e acabou. Mas como esse tomador ele é um ente público, aí o advogado desse cara aqui, ó, que é o empregado, ele tem um ônus a mais nesse processo. Qual? É demonstrar que o ente público não fiscalizou o terceirizado, que era o que a súmula 331 já falava. Por isso que o STF ele fez valer a súmula 331. É aí que muito advogado está se confundindo. Então, presta bem atenção. Quando o tomador for um ente privado, uma limitada, qualquer coisa, não, o advogado do empregado não vai ter que provar a culpa que o ente privado não fiscalizou esse cara aqui, se ele recolhia fundo de garantia, contribuição previdenciária, se pagava férias, se dava treinamento, os planos de medicina e segurança do trabalhador. No privado, esse cara, tomador privado, não precisa comprovar. Por outro lado, se esse tomador aqui for público, e esse camarada, essa empresa prestadora de serviço a terceiros, trabalha para esse empregador, trabalha para essa pessoa jurídica de direito público por meio de uma licitação, aí o advogado desse cara aqui, que é o empregado, ele vai ter que provar o quê? Que essa pessoa jurídica de direito público, uma autarquia, qualquer coisa, não fiscalizou. Aí tem que provar a questão da fiscalização. Só quando for ente público. Quando for ente privado, não tem que provar que a responsabilidade já é subsidiária. Por outro lado, quando o contratante aqui, o tomador da terceirização, for um ente público por meio de uma licitação, aí vai ter que provar, então, que esse cara aqui, ente público, não fiscalizou a empresa de serviço a terceiros. Ué, como que comprova isso? Não é tão difícil. Basta saber pedir na petição inicial, para que o juízo determine que o empregador público traga todos os documentos em que ele, empregador público, comprovava que para comprovar que ele, empregador público, fiscalizava o terceiro, tais como acompanhamento do recolhimento mensal do fundo de garantia das contribuições previdenciárias, que esse empregador público traga aos autos os documentos de que ele, empregador público, fiscalizava a entrega dos EPIs. Tudo isso é obrigação do ente público. O STF disse que não adianta só terceirizar e a terceirização ser um processo lícito no que toca ao certame licitatório. Não. Você, empregador público, você fiscalizou o terceirizado? Você fiscalizou a empresa lá, prestadora de serviço a terceiro, se ela recolhia fundo de garantia, contribuição, se pagava férias e tal, não sei o quê. Você fiscalizou? Cadê os documentos que você fiscalizava? É isso que o advogado do empregado tem que saber emparedar a pessoa jurídica de direito público que ele estiver chamando. E é importantíssimo saber chamar o ente público e saber fazer a prova. Porque, eventualmente, esse cara aqui pode não ter dinheiro quando chegar na execução. Mas o empregador público sempre vai ter. Ah, mas demora para receber. Ué, mas você sabe quando você vai morrer? Eu converso muito com os advogados aí, eu vejo uns advogados falando umas coisas que não tem nada a ver. Eu vejo advogado aí às vezes falando assim, eu não entro com ação contra o Estado, porque demora muito para receber. Ué, mas você sabe quando você vai morrer? Você sabe? Você não sabe. Então vai advogando, meu amigo. Eu preferi ir advogando hoje, sabendo que daqui 10, 15, 20, 30 anos eu vou receber um bom valor. Por quê? Porque uma hora sai esse dinheiro.
E se você não estiver mais aqui? Sei lá alguém vai receber isso, não é? Então não dá, a advocacia não é o exercício de fazer para jantar. Então você está fazendo aqui para ver o que você vai comer de noite? Não é assim a advocacia. Então você vai plantando, não é? E nesse meio, uma hora sai um dinheiro lá na frente. Você vai passear, pode te ajudar na sua dignidade quando você estiver mais velho, não é? E aí a coisa vai caminhando nesse sentido. Muito bem. Então, olha só, isso que eu expliquei do ente público aqui é específico da terceirização de serviços, nunca realização de obras. Porque se for realização de obras, aí a responsabilidade do ente público e mesmo do ente privado não vai ser nenhuma. Por quê? Porque eles seriam os donos da obra. Aí o dono da obra não paga nada, não é responsabilizado. O J191. Tá? Não é o objetivo do encontro em si, porque aqui é execução voltadíssima, terceirização voltado para execução. Mas ainda assim estou te trazendo essa informação para você não confundir. Quando a terceirização for de serviços, como todos os exemplos que eu passei aqui, transporte, contrata motorista, o ente público, um hospital, contrata médico e enfermeiro, isso é serviço. Aí responde? Responde. No privado, já é responsabilidade direta subsidiária. No tomador público, aí tem que provar a culpa dele que não vigiou o contrato de trabalho. E se for realização de obras, aí a terceirização não vai responder. Quem estiver terceirizando em obras não vai responder por conta da OJ191, que diz que não responde. E mais ainda, poderá vir responder. Quando? Quando esse cara aqui, que estiver terceirizando, ele for o dono da obra. Ele é o dono da obra e contrata esse cara para construir o prédio. Aí esse empregado morre lá, aí todo mundo responde. Quer ver mudar? Esse cara aqui, ele não é o dono da obra. Ou melhor, ele é o dono da obra, mas ele não é um construtor. Ele é uma pessoa física comum aí. E ele contrata lá alguém para fazer a casa dele. O cara vai lá, faz a casa, contrata esse cara aqui terceirizado, faz a casa e esse aqui sofre um acidente lá na obra. Pessoa física vai responder? Você, por exemplo, eu, nós não vamos responder, mas nós terceirizamos, mas não vamos responder. Por quê? Porque nós somos dono da obra. E assim é para todo mundo que é dono da obra, não responde. Então o Estado está construindo um estádio de futebol, faz a licitação, está construindo lá o estádio e tem morte lá naquele estádio por conta de empregado que morreu, que sofreu acidente de trabalho. O Estado não vai responder. Por quê? Porque ele é dono da obra. Se fosse privado, também não responderia, porque o dono da obra não responde. Anote aí, OJ191. Muito bem, agora eu vou te mostrar o material para a gente encaixar a pessoa jurídica de direito público, não é? Então, já tem a lei aí de licitações, que eu estou te mostrando, aí 866 de 93, que fala do parágrafo 1º, que onde deu a discussão danada, né? A respeito de que o Estado sustentava lá no STF, na ação de declaração de constitucionalidade, que ele, Estado, nunca ia pagar por nada, mesmo se a terceirização fosse de serviço, a exemplo do médico. E ele responde sim. E o fundamento do Estado era esse parágrafo 1º do 71, que diz assim, a inadimplência do contratado, quem é o contratado? Empresa prestadora de serviço a terceiros. Com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, não transferem à administração a responsabilidade por seu pagamento. Está vendo? Blinda a terceirização. Nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e os usos das obras, edificações e tal. Então, o Estado, com fundamento no parágrafo 1º, entendia que ele, Estado, nunca ia ser responsabilizado, enfrentando a súmula 331 do TST no que toca ao inciso 5. Veja o que diz o inciso 5 da súmula 331, que foi o que o STF diz que vale. Olha que interessante. Olha só o que diz então o inciso 5. Os entes integrantes aí da administração pública, direta e indireta, que é a Fazenda, respondem subsidiariamente, nas mesmas condições do item 4, que é a questão da subsidiariedade. Caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei 866 de 93, não é? Especialmente no que? Na fiscalização do cumprimento das obras contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. A aludida responsabilidade não decorre de mero inadimplemento trabalhistas, assumida pela empresa regularmente
contratada. Por que não é meramente responsável, como já é no direito privado, lá contra a empresa de direito privado? Não é? Por que o público é diferente? Porque o público, o advogado aqui do empregado, que é o terceirizado para o público, tem que demonstrar que ele, pessoa jurídica de direito público, fazenda pública, não fiscalizou as obrigações com o terceirizado dele no que toca ao contrato de trabalho com o empregado. Então, deveria a Fazenda Pública fiscalizar a empresa prestadora de serviço a terceiros para ver se ela recolhia fundo de garantia, contribuição previdenciária, aquilo tudo que eu falei. Né? E essa foi a decisão do STF? Foi. Olha ela aqui. Ó. A jurisprudência já aplicando a decisão da ADC. Olha só. Responsabilidade subsidiária do tomador de serviço, ente público, culpa reconhecida. Ó, com o julgamento proferido pelo STF na ADC 16, como eu havia comentado, restou fixada a interpretação constitucionalmente adequada ao artigo 71 da 866 de 93, que a gente acabou de estudar nesse slide anterior. Segundo a qual a previsão legal de inexistência de responsabilidade de ente público pelos débitos trabalhistas de seus contratados não impede a sua condenação subsidiária nas causas em que for comprovada a culpa da contratante pelo inadimplemento. Quem é a contratante? O Estado. Não é? Pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte da prestadora de serviço. A parte prestadora de serviço é a empresa prestadora de serviços a terceiros. Olha aí. No presente caso, a agravante, que é o Estado, foi responsabilizada subsidiariamente em relação aos créditos reconhecidos judicialmente, em razão de sua comprovada culpa, decisão que se amolda aos uníssonos precedentes lá do STF, em sede da ADC 16, e de diversas reclamações constitucionais que a esta se seguiram. Então, viu só? TST, órgão especial do TST. Então, olha que coisa interessante, né? O Estado é responsável? Mas o Estado é responsável igual é o privado? Não. Na terceirização, o ente privado já responde subsidiariamente tranquilo, não precisa demonstrar a culpa do ente privado. E no público? Basta demonstrar a culpa do público, porque ele vai responder de forma subsidiária também. Desde que seja o quê? Prestação de serviços, de uma regra geral. Não edificação de obras, construção de obras, que aí não vai ter responsabilidade, que é o J191. E aí você tem que provar, não é? Contra o público, o advogado do empregado vai ter que provar que ele, aqui, ente público, não fiscalizou o contrato de trabalho. Veja como é interessante essa situação. Você tem que saber emparedar aqui para buscar essa responsabilização. Hein? E aí vem o ônus da prova. Então, você, advogado, quando tiver a empresa prestadora de serviço a terceiros e um ente público que terceirizou no polo passivo, você tem que pedir que o ente público traga nos documentos para que ele comprove que ele fiscalizou. Porque se você, advogado do empregado, não provocar isso, aí ele, empregador, não vai trazer nada. E a sentença vai falar, o empregado não comprovou. Você, advogado do empregado, lógico que não tem como comprovar isso, mas você tem como provocar a produção dessa prova. É aí que entra o pulo do gato, conforme eu acabei de explicar. E aqui eu trago para você o ônus da prova, mais dica para você trabalhar em cima disso, com orientação da Ana Matra, não é? E se liga aí no artigo 818 da CLT. Muito bem. Agora nós vamos para a última parte aqui do nosso encontro, que é o benefício de ordem na execução. O que é esse negócio do benefício de ordem na execução? É um negócio super legal. Diz assim, você está dentro de uma terceirização, não é? Naturalmente que isso aqui vai valer para o ente privado, para o ente público não. Mas você está dentro de uma terceirização aqui entre entes privados. Muito bem, pessoa jurídica de direito privado, que terceirizou para pessoa jurídica de direito privado e fez lá a terceirização. E aí? Aí vamos dizer que você tentou provar que a terceirização foi ilícita para você chegar direto no patrimônio lá na execução, chegar direto no patrimônio do tomador, dentro do contexto de uma responsabilidade solidária. Você tentou fazer isso, por conta do quê? Por conta de provar que recebia ordens diretas, ou por conta de provar que a empresa prestadora de serviço a terceiros não tinha patrimônio compatível com a execução do contrato, ou ainda porque houve lá o desvio de função com relação à atividade,
do contrato civil em relação à carteira de trabalho do empregado, que tem lá a função dele. Vamos supor que você não comprovou isso e a terceirização foi entendida como lícita. Portanto, a responsabilidade da PJ aqui de direito privado, ela é subsidiária. Então, você tem que exaurir o patrimônio da primeira reclamada, que é a empresa prestadora de serviços terceiros, para chegar na segunda reclamada, que é o tomador. Sempre privado, nesses casos de benefício de ordem. Muito bem. E aí? Aí você está lá tentando executar. Entra aqui, pede a desconsideração da personalidade jurídica, pede a desconsideração inversa da personalidade jurídica, pede todo tipo de penhora, que eu já tenho um curso aqui no Legale gravado, passo a passo, a ordem de penhora. Tenho vários cursos pontuais de execução aqui. Como que é a liquidação de sentença, como que faz a impugnação, que bem que penhora, que bem que não penhora, como que é o penhora de imóvel, como que não é, como é que funciona essa ordem de penhora, mais do que dicas, né? Várias orientações técnicas para você postular essa responsabilização, quando que é grupo econômico de fato, quando é grupo econômico de direito, como é que funciona esse negócio, como que é uma liquidação por artigos, por arbitramento, por cálculos, como é que funciona essa coisa toda, o que é um título executivo extrajudicial, como que dá a execução, tudo tem um curso, são remédios, né? Aí você toma aquele que você achar necessário. Muito bem, né? Então aqui contextualizado. E então você está nessa de tentar se matar aqui para achar patrimônio dessa primeira reclamada. Porque o processo, quando transita em julgado, entra na execução, primeira coisa, faz a liquidação, depois que tiver liquidado, cita esse cara aqui para pagar. Se ele não pagar, aí começa a execução em cima dele. E muitos advogados entendem que tem que exaurir a tentativa, né? Teria que exaurir a tentativa de penhora em cima desse primeiro executado, para depois ir para a outra pessoa lá que fez a terceirização, que é a tomadora, que é a outra pessoa jurídica de direito privado. E não é assim. O benefício de ordem é um instituto pouco conhecido no processo do trabalho, que permite tentar executar esse cara aqui com a citação para ele pagar. Se ele não pagou, citação nos termos 880 da CLT, que a CLT não é omissa, não. Não é intimação do advogado, é citação para pagamento. Muitos juízes invertem isso, mas vai fazer o quê? Né? Então, a regra é CLT, porque ela não é omissa. Então, chegou na execução, homologou o valor lá, homologou. Cita esse cara para pagar. Se ele não pagou, não é para você, advogado, sair se matando por aí para tentar penhorar esse cara, para exaurir a execução e só depois ir em cima do tomador do serviço, pessoa jurídica de direito privado. Não é assim. Citou esse cara para pagar, ele não pagou, não? Não, aí você já entra com o benefício de ordem. Acabou. O que é esse negócio de benefício de ordem? É o seguinte, bem objetivamente, para esse cara aqui, tomador de serviço, não público, só privado. Para esse tomador de serviço privado aqui, ficar na boa, escondidinho, vendo a execução cantar contra o primeiro reclamado lá, isso aqui só vai dar certo quando? Quando o advogado do empregado for um cara que não conhece muito o processo, porque ele fica se matando para buscar patrimônio da primeira executada aqui e não vai em cima da segunda. O que o benefício de ordem permite fazer de uma forma bem clara? Permite fazer o seguinte, cita lá o executado para pagar, o primeiro. Se ele não pagou, você não tem que sair caçando patrimônio. Você atravessa uma petição lá e pede o benefício de ordem. E o que é esse negócio de benefício de ordem? Significa que esse tomador de serviço público, para ele ficar na boa escondido, o que ele vai ter que fazer? É obrigação dele, segundo o réu aqui, segundo o reclamado, segundo o executado. O que ele vai ter que fazer? É ele que vai ter que indicar onde está o patrimônio para poder penhorar lá do primeiro executado. E não ele ficar de boa, só vendo a execução cantar contra o primeiro. Não. O advogado que é bom aqui, técnico do empregado, lá na execução, vai direcionar a execução para o contratante. Dizendo para ele, escuta, para você ficar na boa aí, meu amigo, seja o dedo duro. Onde está o patrimônio do primeiro executado? Fala aí, porque se você não falar, é você que vai pagar. É isso que é o benefício de ordem, né? Portanto, ficou claro, assim, você não precisa ficar tão discutindo essa questão de responsabilidade subsidiária solidária.
Porque tem o benefício de ordem. A hora que chegar na execução lá, se o primeiro não pagar, o segundo vai ter que pagar. Ou indicar os bens do primeiro. Olha que legal. Aí você tem mais segurança para advogar. Vamos ver onde está tudo isso? Está aqui, ó, lá na LEF. Lembrando que a LEF, né, a 6.830 de 80, ela é aplicada, de acordo com o 889 da CLT, de forma subsidiária no processo do trabalho. Olha lá, o caput lá. Ó. A execução fiscal, que como é utilizada de forma subsidiária, a execução trabalhista poderá ser promovida contra. E aí vem lá, não é? Trazendo todas as informações. E o parágrafo 3º, ó, os responsáveis, inclusive as pessoas indicadas no parágrafo 1º deste artigo, poderão nomear bens livres e desembaraçados do devedor, tantos quantos bastem para pagar a dívida. Os bens dos responsáveis ficarão, porém, sujeitos à execução, se os do devedor forem insuficientes à satisfação do débito. O que é os bens dos responsáveis? É a segunda reclamada, é o tomador do serviço, não é? Porém, sujeitos à execução. Quando? Quando os bens do devedor, aqui esse devedor é o devedor principal, que é o primeiro executado, forem insuficientes para a satisfação da dívida. E agora o CPC também, o 794, combinando com essa redação, com esse conteúdo todo de fundamentação que eu estou trazendo para você, o 794 do CPC dizendo assim, eu vou ler o 794 do CPC, a moda trabalhista, ó. Está vendo ali? O fiador, então é quem? É a segunda reclamada. Quando executada, tem o direito de exigir que primeiro sejam executados os bens do devedor, ou seja, do primeiro reclamado, situados na mesma comarca, livres e desembargados, indicando-os pormenorizadamente a penhora. E aí vem a instrução normativa 39 do TST, dizendo que aplica aqui na Justiça do Trabalho o artigo do 789 ao 796, portanto, envolve também o 794. E o 794 está dizendo o quê? O que eu tinha explicado. Para que esse cara aqui fique escondidinho, que é o tomador, fica escondidinho vendo a execução cantar só contra o primeiro empregador, lá, a empresa prestadora de serviço a terceiros na execução, ele, tomador, vai ter que fazer o quê? Vai ter que indicar onde estão os bens desse cara aqui. Ó. E se ele não indicar? Aí ele mesmo, segundo o reclamado, responde que é o tomador. Desde que o filho de Deus do advogado desse coitado aqui, que é o empregado, saiba fazer esse pedido. Então, o nosso grande objetivo é esse, trazer essa informação para você, para que você não venha vacilar na execução. Olha que ferramenta legal para você apertar a segunda reclamada. E para a gente fechar o raciocínio desse nosso encontro, deixo para você esse julgado aqui, ó, agravo de petição, ó, já está em execução, responsabilidade subsidiária, limites dessa responsabilidade subsidiária, benefício de ordem e a questão dos princípios constitucionais. Olha isso, a responsabilidade subsidiária, que é a terceirização, permite ao corresponsável, ou seja, ao segundo reclamado, a garantia aí de exigir o benefício de ordem. Caso ele, segundo reclamado, nomeie bens livres e desembaraçados do devedor principal, lá da primeira reclamada, suficientes para solver o débito, nos termos aí da LEF, que eu comentei, e do CPC antigo, ó, desde 73 já aplicava, que hoje é o 794. Ambos aplicados aí subsidiariamente ao processo do trabalho, viu só? Quanta coisa, hein? Terceirização não é? Terceirização entre entes privado e também público, e ainda a quarteirização. E dentro desse contexto todo, quando ela é lícita, quando ela é ilícita. E, seja como for, ter o benefício de ordem, para você já ir para cima da segunda reclamada, para ela indicar onde estão os bens da primeira. Senão, ela mesma vai responder e se subroga no direito de exigir lá de com quem ela fez o contrato dela. Olha que bacana, super ferramenta. E chama atenção, abra o J191, cuidado com terceirização de obras. Terceirização de obras, aquele que está terceirizando não vai responder, a menos que ele que esteja terceirizando seja o construtor daquela obra. Ele é o construtor e contrata alguém para fazer porque ele não quer construir. Aí ele responde porque ele é o construtor. Mesmo que ele não construa, pelo simples fato dele ser o construtor.
Por outro lado, ele é o dono de um mercado e quer aumentar aquele mercado e faz uma obra. Aí ele não responde porque ele é o dono da obra. E isso vale para o público como também para o ente privado. É isso, meu amigo, esperando ter ajudado você nessa árdua tarefa do exercício da advocacia. Super abraço.